Bem-vindos e bem-vindas à NICE Webcast, uma das iniciativas da NICE Mulheres Empreendedoras. A missão da NICE Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes únicas e confiantes, facilitando condições eficazes que permitam que mais mulheres prossigam projetos empreendedores, criando emprego e riqueza para uma sociedade mais equitativa. O meu nome é Vera Margarida Cunha e tenho o privilégio de conduzir este webcast que nos dará a conhecer mulheres empreendedoras e inspiradoras, mulheres que sabem que são as partilhas que criam a comunidade e que são as comunidades que nos permitem a todas e a todos crescer. A nossa convidada de hoje nasceu a 13 de outubro de 1952. É casada, tem 2 filhas e uma família muito grande. Da base até ao topo desenvolveu a sua carreira na IBM, onde, ao longo de quase 4 décadas e com algumas experiências noutros países e noutros continentes, conciliou vida profissional, pessoal e familiar, assumindo vários cargos de gestão. Em representação da IBM, é membro fundador do Grace, Empresas Responsáveis, sendo atualmente presidente do Conselho Consultivo e associada honorária. É conselheira da Acredita Portugal, membro honorário da AESEC Portugal, membro do Conselho de Embaixadores da Gap Year Portugal, membro da Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa, membro da Professional Women Network e membro e madrinha da El Feminino. A comunicação e a cidadania foram sempre o seu fascínio e foi aí que residiu a sua escolha na hora de encetar um novo ciclo de vida. Considerando-se uma voluntária compulsiva, dedica os seus dias à gestão associativa, atividades docentes, à consultoria em organizações do terceiro setor, às causas, aos temas de género, ao empreendedorismo social e, claro, aos netos. Desde 2010 tem realizado diversas missões de cooperação no Vietnã, em Moçambique e em 6 ilhas do arquipélago de Cabo Verde. Das diversas distinções recebidas ao longo da sua vida, releva a que lhe foi atribuída pela Amnistia Internacional, juntamente com outras 25 mulheres em todo o mundo, pela sua especial dedicação às causas sociais. Assume-se como uma entusiasta pelas pessoas e pela vida, e hoje dá-nos o privilégio de estar connosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Conceição Zagalo. Oh, Vera, muito obrigada. Eu é que tenho um enorme testemunho de gratidão para convosco. Bem-ajam. Conceição, em que momento sentiu na sua vida e no seu percurso profissional que ser mulher fez ou faz a diferença? Oh, Vera, eu acho que estas coisas nascem um bocadinho connosco e nascem um bocadinho nos nossos contextos familiares. Eu tive o privilégio de ter uma avó materna muito marcante. Uma mãe de muitos filhos e inclusivamente uma mãe que quando casou com o meu avô já trazia 6 filhos sobrinhos. Portanto, ela casou com o meu avô por morte de uma irmã dela. A avó Júlia era assim aquilo que nós chamamos um mulherão. Não tinha necessariamente a instrução em termos básicos que nós poderíamos ter hoje, ou que teria se fosse nos dias de hoje, mas era uma mulher com uma sabedoria de vida enorme. Depois, no meu contexto familiar, já mais próximo, nós éramos 3 raparigas, e somos 3 raparigas, 2 rapazes, e eu acho que desde muito pequenina tive que me afirmar enquanto mulher e enquanto ser humano também, num conjunto que era 2 rapazes para um lado e 2 raparigas para o outro. Portanto, eu tinha que me fazer valer a mim e as minhas competências para poder ter sucesso e sentir-me sobretudo bem comigo própria. Depois disso, eu fui para um colégio, depois vim para a faculdade, depois depois entrei na IBM, e de uma forma ou outra eu fui aprendendo ao longo da vida e um bocadinho também com base nas minhas próprias experiências e na aprendizagem daquilo que eu não queria que me acontecesse, que o facto de ser homem ou de ser mulher não poderia ser um limitativo. Portanto, eu sempre fui líder, sempre gostei que os outros fizessem aquilo que eu gostava também, não é? Nunca os forçando e, portanto, à medida que o tempo foi evoluindo, eu fui-me afirmando enquanto pessoa com um espaço próprio nos circuitos, nos círculos, nas comunidades onde me movia. Daí as coisas foram mais ou menos naturais.
Portanto, é preciso aprender a ser líder logo nos contextos familiares e nós, enquanto líderes, além de nós assumirmos a liderança apenas nos contextos profissionais, porque muitas vezes existe aqui esta pequena confusão, como se a liderança fosse só prática nos contextos organizacionais ou nos contextos profissionais. Não é o caso. Não, nada disso. Nós não temos um comutador, não é? Portanto, nós não temos um interruptor que liga aqui, desliga ali, para exercer competências de liderança num sítio e não existir no outro. Ou é, ou é. Portanto, não há, o não ser não é uma hipótese. Portanto, para se ser a nível profissional, desculpe-me, a nível profissional, a nível familiar, temos que o ser também e, sobretudo, a nível pessoal. É em nós que tudo nasce e é em nós que tudo se desenvolve e somos nós que transportamos para os círculos onde estamos inseridos. Na sua vida, e também fruto dessas competências de que fala e dessa atitude e forma de ser e estar, foi assumindo diversos cargos de liderança. Fale-nos um pouco dessa experiência e do que foi aprendendo com ela, isto já num contexto mais organizacional. Ora bem, os cargos de liderança também se assumem de uma forma mais ou menos natural. Aí nós temos que dar um empurrõezinho, sobretudo nas estruturas organizacionais, que são muito marcadas pelas componentes culturais das geografias onde estamos inseridos. Digamos que o espírito de liderança que eu trazia da escola e dos colégios e da universidade levava-me, na dúvida de para onde é que vamos, a querer ser eu a desenhar, ou pelo menos a sugerir os caminhos a seguir. Na empresa, eu acho que este espírito traz, sim senhora, é um bocadinho uma inquietude que nós encerramos em nós próprios e a inquietude leva-nos a não querer estar paradinhos, a querermos ser a parte importante da ação e sermos, não por uma questão de estatuto nem por uma questão de palco, mas a querermos ser dinâmicos, interventivos e não necessariamente passivos. Na empresa, eu tive a sorte de começar a trabalhar bem cedo e ainda acabei a minha licenciatura já a trabalhar e dentro dos privilégios que eu fui tendo ao longo da vida, um deles foi ter estado no departamento de homens. Eu comecei no Customer Engineer, e, portanto, era a área de assistência a clientes e, tecnologicamente, nós sabemos que ainda é assim, mas na altura era mais ainda, as tecnologias eram uma coisa de homens, não era uma coisa de mulheres. Pronto, portanto, era o tal tabu. E, portanto, estando eu a trabalhar num departamento de 150 homens, eu acho que mais facilmente, sobretudo se nós temos características femininas apuradas, nós conseguimos tirar deles o que de melhor eles podem encerrar e não perdendo a nossa identidade e a nossa emotividade, fazer um bom casamento das duas competências, das duas características e levá-las a exercício de forma combinada e sobretudo, muito mais efetiva. Foi uma vantagem, para mim foi uma vantagem, consegui tirar daí uma lição. E, portanto, depois levar a exercício esse casamento de competências racionais com competências emocionais e combinar o melhor delas em prol da organização, é uma coisa razoavelmente simples, transpira-se, tem-se e depois transpira-se de uma forma natural. E à medida que nós vamos exercendo e que vamos percebendo, depois também com a inteligência de que somos dotadas, vamos percebendo qual a melhor atuação a ter, também nos vamos adaptando à circunstância e, sem sermos camaleónicos, não é? Aprendemos a respeitar os outros, mas a levarmos a exercício aquilo que é consequente, aquilo que é o melhor para a evolução dos contextos em que estamos inseridos. Portanto, Conceição, acredita que existe uma liderança no feminino? Esta é uma questão extremamente discutida e às vezes não muito fácil de decidir. Esta ideia de uma liderança feminina, uma liderança no feminino, qual é a sua percepção em relação a ela?
Eu acho que nós tendemos, à medida que vamos debatendo os temas e que vamos, fazendo alguma investigação científica sobre aquilo que é prática, tendemos também a criar chavões. Eu acho que o tema da liderança no feminino acaba por ser um bocadinho um chavão, não é? Portanto, até pode ser um chavão que, uma vez mais, cientificamente, em determinada altura no tempo, prove que nós temos que puxar pelo sentido de liderança nas mulheres. Mas temos que puxar porque, de facto, elas fazem falta, nós fazemos falta à evolução da sociedade. Não há razão objetiva para homens e mulheres terem intervenções diferentes. Não há razão objetiva. Eu costumo dizer, e não quero chocar ninguém, não é por acaso que a única forma de gerar um ser humano é da combinação de um óvulo com um esperma. Portanto, é da combinação do homem e da mulher que nasce um ser humano novo. E, portanto, nós só temos que levar esse exercício até ao último dos nossos dias. É também da complementaridade e da complementaridade das competências de homens e de mulheres que isto vai lá. Liderança no masculino, liderança no feminino, liderança. Agora, liderança com tudo aquilo que a sociedade, desde a sua gênese, desde que nós nascemos, podemos constituir. É de facto do casamento, do que de melhor homens e mulheres podem fazer, que nascem os melhores processos. Portanto, não lhe digo sim, não lhe digo que não, digo-lhe que, se for por aí que nós vamos convencer mais homens e mais mulheres de que são uns tolos se desperdiçarem o potencial que as mulheres encerram em si, então vamos lá pela liderança no feminino. Mas fica assim. O que é importante é realmente que as oportunidades vão surgindo e que as pessoas, independentemente de serem homens ou mulheres, manifestem as suas competências e não se sintam de alguma forma melindrados ou coibidos de exibirem aquilo que são e pensam e sentem. Com certeza, com certeza. Nós afinal, nós nascemos e desde os primeiros tempos em que somos criados em casa ou que vamos para os bancos de escola, somos ensinados a que temos que dar asas àquilo que de melhor encerramos. E, portanto, aí, independentemente de sermos homens, sermos mulheres, o que nós temos é que potenciar o que de melhor encerramos e potenciar e aprender cada vez mais. E eu acho que nós, mulheres, temos muito a aprender com os homens. Ai, mas não duvido que os homens têm imenso a aprender connosco e, portanto, têm que se desprender das limitações culturais que muitas vezes os tais contextos, as questões culturais de cada país têm um peso enorme na forma como nós evoluímos enquanto povo e enquanto parte importante da sociedade, da economia, de toda a circunstância em que estamos. Portanto, não há dúvida nenhuma que crescer até morrer. E, portanto, aprendamos aquilo que não queremos. Eu acho que é muito importante nós termos a noção daquilo que não queremos. Porque se nós soubermos que não queremos autolimitar-nos e não queremos ser a escolha daquilo que os outros deixaram para trás, nós conseguimos e seguramente que agarraremos as primeiras posições do pódio. E as primeiras posições do pódio podem ser na família, na liderança, nas organizações, nos círculos de amigos, mas eu costumo dizer que é muito importante nós sermos capazes de fazer análises SWOT sobre nós próprios. Aprendermos a conhecermos no mais profundo do nosso âmago e percebermos quais são as nossas forças, as nossas fraquezas, quais são as ameaças que temos para que sejamos capazes de agarrar as oportunidades. E se nós formos capazes de fazer esta análise SWOT numa auto-reflexão muito conscienciosa, muito consequente, muito ambiciosa, e nós temos que ser ambiciosos, conseguimos fazer valer
as nossas virtudes e colocá-las a frutificar, deixá-las frutificar, no sentido de crescermos, de nos afirmarmos e termos o nosso lugar no mundo em que estamos inseridas. Homem ou mulher, é indiferente. Mas nós, mulheres, temos imenso a ensinar aos homens nessas vertentes. Não desperdicemos e, sobretudo, não nos apaguemos. Eu acho que isso é uma qualidade muito importante. Será essa uma das principais barreiras para as mulheres em pleno século XXI? Ou seja, se eu tivesse que pensar onde é que ainda estão essas barreiras para que as mulheres muitas vezes se apaguem ou não se permitam brilhar, se quisermos utilizar aqui uma linguagem mais positiva, onde é que estão essas barreiras afinal? Ora bem, eu acho que essas barreiras nascem em nós mesmas, não é? Portanto, se nós nos autolimitarmos, se eu educar alguém no sentido de dizer não sou capaz, não sou capaz, não sou capaz, lhe garanto que essa pessoa não vai ser capaz. Se eu me educar a mim própria no sentido tu vais ser capaz, tu vais ser capaz, tu vais ser capaz, porque tu queres ser capaz, eu consigo também contrariar alguns que continua a dizer. Os temas culturais têm um peso grande. Nós vivemos numa automaticamente empurrados para o país onde estamos, não é? Nós vivemos num contexto em que, sobretudo, o mundo do trabalho era muito dado aos homens. Claro que lá em casa não havia melhor gestora do que a mulher, não é verdade? Mas também nós pensarmos que as organizações, o mundo corporativo é muito inspirado no ambiente familiar, então deixar que a gestão no mundo corporativo seja feita por elas, que afinal são quem lá em casa prova. Portanto, sermos capazes de nos autoconvencermos para podermos contrariar as questões culturais. Vera, a minha mãe tem 95 anos. E é uma mulher que, a minha mãe, filha da tal minha avó Júlia, é uma mulher que aos 95 anos nunca teve uma profissão fora de casa, porque tinha 5 filhos e porque a sociedade dizia que ela tinha que estar em casa a tomar conta dos filhos e do contexto familiar, que não era, de facto, necessariamente muito fácil. Muito fácil do ponto de vista de muita gente. Eu não tenho dúvida nenhuma, se a minha mãe tivesse dado a oportunidade de fazer uma formação académica superior, ela foi até ao 6º ano, e no 6º ano, que era o 12º de agora, ela aprendia francês, aprendia música e aprendia a ser uma boa esposa, mas ela teria sido uma excelente empreendedora, uma excelente empresária se tivesse essa hipótese. E ela, que é uma mulher extraordinariamente fresca, mesmo aos 95 anos, se vê um neto meu a chorar homem, diz, Manel, um homem não chora. Homem, não me diga isso, claro que um homem chora. Mas, portanto, está a ver, culturalmente, as coisas são assim. E, portanto, este gap cultural tem que ser combatido por nós num contexto em que nós, na sequência daquilo que eu acho que nós temos que saber que não queremos, também temos que saber educar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos maridos, os homens com quem lidamos no dia-a-dia, seja nos contextos mais pessoais, seja nos contextos mais profissionais. Sim, é verdade, ainda há um gap enorme. Em termos de mentalidade, em termos salariais, em termos da forma como nós encaramos o mercado de trabalho. Agora, há razões para que esse gap exista, não há razões objetivas, nem lógicas, nem razoáveis. Portanto, não nos calemos e aprendamos a chegar ao mercado de trabalho e a explicar, estou cá para dar tudo aquilo que sei e posso, com todas as ferramentas que possuo e, portanto, eu quero estar na linha da frente e quero fazer parte do acontecimento, quero fazer parte dos resultados e não quero necessariamente estar na linha de trás. Claro que circunstancialmente temos de estar na linha da frente e de trás, não é? Mas na hora da execução eu quero fazer parte do puzzle e quero ficar para a história, sim.
É isso que nós temos que pensar e é nessa forma que nós temos que educar os nossos homens e as nossas mulheres. E assumindo que esse gap existe, porque muitas vezes o que acontece é que parece que haver aqui uma tentativa de não o valorizar, dizendo que ele já não existe. Ele existe, não podemos ser ingênuos ou ingênuas, não é? Dizendo que não, e é importante porque senão é que não conseguimos ultrapassá-lo porque nem o assumimos, não é? É verdade isto. Nós não assumimos que precisamos de ar para respirar, acabamos por sucumbir, não é? E, portanto, o não reconhecer esse gap é não reconhecer que precisamos de ar para respirar. É um Sim. bocadinho isso. Conceição é também apaixonada pela comunicação, é uma das áreas que gosta particularmente. Esta competência da comunicação é essencial na vida das pessoas e talvez seja também muito importante nesta questão do combate e do tentar garantir que existe uma efetiva igualdade de género no trabalho. Como é que nós podemos ajudar as mulheres a desenvolverem a sua competência de comunicação, entendida, claro, no seu sentido mais amplo? Olha, para já, eu acho que nós temos que perceber o peso que a comunicação, que a capacidade de verbalizar de forma inteligente, consequente e estratégica tem na forma como nos posicionamos. Se nós conseguimos identificar, isto é um bocadinho como ir ao médico, se nós conseguimos ir ao médico e explicar-lhe aquilo que sentimos, objetivamente, dizer onde é que dói, o que é que não dói, e verbalizar de forma correta, nós temos seguramente um bom tratamento e conseguimos seguramente que o médico faça um bom diagnóstico. Nas organizações e nas famílias e na vida privada, na esfera privada, acontece a mesma coisa. Ou nós conseguimos dar um contexto sólido às palavras e dar um sentido àquilo que transmitimos, ou então falamos, ou então somos umas baratas tontas, como eu costumo dizer, não é? Falamos, falamos, falamos e não dizemos nada. E cada vez mais as pessoas querem ser consequentes, querem aprender umas com as outras. E como é que se aprende uns com os outros? É através daquilo que uns e outros dizem. E a comunicação não é mais do que conferir rigor e uma relação causa-efeito equilibrada entre o emissor e o receptor. Nas organizações, a certa altura, a comunicação não era assumida com este rigor, com esta consequência. E o que é que se começou a concluir? Eu lembro quando fui para a IBM, quando eu comecei a tratar desta área da comunicação na IBM, e as pessoas se referiam a mim, algumas das pessoas diziam, a senhora das festas. A senhora das festas porquê? Porque, de facto, eu era a responsável pela organização dos eventos de colaboradores, ou dos eventos de clientes, ou dos eventos de stakeholders. E eu comecei a achar aquilo na fase inicial, ok, tudo bem, se eu fosse capaz de pôr as pessoas todas numa sala era ótimo, porque esse era um dos objetivos da comunicação, mas depois eu tinha que ser bem mais consequente. Eu tinha que conseguir que as pessoas estavam juntas numa sala para se ouvirem umas às outras e, sobretudo, para poderem captar mensagens que a administração ou as direções tinham para os seus colaboradores e que eram importantes para o desenvolvimento do negócio. Portanto, de repente, começar a fazer ao nível organizacional formações muito assentes em comunicação e integrar a comunicação na estratégia da organização e levando-a ao nível de decisão do Conselho de Administração, foi um desidrato de que eu nunca desisti. E, portanto, eu comecei por reportar a uma interposta pessoa, não era necessariamente ao administrador, e depois, enquanto não fiz eu própria a comunicação parte da administração, eu não descansei. Porque a última coisa que pode acontecer é a comunicação desvirtuada. E, portanto, ou eu consigo ouvir do lado do topo da administração aquilo que é preciso transmitir ao conjunto de stakeholders e fazê-lo diretamente com todas as ferramentas que eu consigo desenvolver, ou então a mensagem chega lá com ruído. E comunicação à séria é isto. É ouvir com os dois ouvidos, é transmitir, é filtrar,
É transmitir com uma boca, mas de fonte fidedigna, de forma cristalina, até conseguir que a estratégia e propósito tenham um tronco comum e cheguem às pessoas de forma virtuosa. E, consequentemente, consigamos todos atingir os nossos objetivos, não é? Esta ideia de trabalhar uma comunicação consequente é mesmo muito importante. Claro, claro que sim, claro que sim. Outra das coisas engraçadíssimas que me aconteceu é que, às vezes, na comunicação entram sempre os mídia, verdade? Portanto, uma comunicação capaz entra pela interna, pela executiva, pela externa, pela articulação com os stakeholders, e nos stakeholders estão os mídia, não é? Até como ponte entre a interna e a externa. E lembro-me, quando eu comecei a trabalhar esta área das Media Relations, eu tive ali um busilis de todo tamanho, porque tinha as pessoas internamente, sobretudo os cargos mais dirigentes, a dizerem os meios às vezes desvirtuam a mensagem que nós queremos passar. E depois tinha os meios a dizer os diretores na IBM têm uma grande tendência para serem presunçosos. Bem, o busilis em que eu estava, não é? E, portanto, o conseguir fazer a ponte entre estas duas vertentes, e os dois sentiam que era verdade, não é? Mas, portanto, o conseguir amaciar e fazer a diplomacia, e a comunicação passa muito pelo advocacy também, mas, portanto, estabelecer uma relação diplomática e fluida entre estas duas vertentes foi das maiores conquistas que eu consegui fazer, e é se calhar das circunstâncias que mais me satisfazem, porque depois a partir daí as coisas fluem normalmente entre pessoas de um lado e pessoas do outro. E a comunicação trata de pessoas que têm que se entender. Portanto, é fascinante. É e será fascinante, não tenho dúvida nenhuma. E nota-se pela forma como fala esse fascínio. Exatamente, acredito que seja uma das suas áreas de paixão, a comunicação, e fazê-la fluir, garantindo que as pessoas se entendem em bem, não é? Claro, claro. Numa esfera um pouco mais pessoal, digamos assim, a Conceição é mãe de 2 filhas. Sente que o facto de ter tido 2 filhas e de educar e formar 2 mulheres teve algum peso na forma como o processo foi acontecendo ou não? Eu acho que tem sempre, vamos lá ver. Eu, antes de ter 2 filhas, comecei por educar o homem que tenho cá em casa. Não havia outra hipótese. Ainda por cima, o homem que eu tenho cá em casa, e com quem estou casada há 45 anos, era mais ou menos um menino muito protegido pela mãe, uma mãe que já foi mãe com alguma idade, e portanto havia alguma tendência de proteção. Portanto, os homens não fazem isto, as mulheres é que têm que fazer não sei o quê, vai lá ajudar. Ajudar? O que é isto de ajudar? Isto cá em casa é uma partilha. E eu acho que nós sermos capazes, sem chocar o outro, de educarmos, e eu também fui educada, obviamente também fui educada numa vida a 2, não é? Portanto, tal e qual como eu percebi que tinha que educar a pessoa que tinha cá em casa na partilha de determinado tipo de requisitos para que os dois pudéssemos progredir, também eu tive que evoluir na partilha e na execução de algumas tarefas para que as coisas pudessem evoluir. Mas, portanto, as minhas filhas nasceram num contexto de partilha de equidade cá em casa, equidade doméstica, como eu costumo dizer, e também num contexto de um avô que era um homem fabuloso. Meu pai era um homem fabuloso, meu pai era um político, um pai de mão cheia, um altruísta e um filantropo de mão cheia, que nos ensinou desde muito pequeninos que nós somos aquilo de que somos capazes e nós somos aquilo que queremos. Portanto, educar as minhas filhas neste contexto não foi tarefa difícil. Portanto, elas
sempre viram cá em casa como é que as coisas funcionavam, perceberam também no contexto familiar como é que as coisas funcionavam e, portanto, cresceram a fazer formações académicas que podiam ser deles ou delas e a vingarem no mercado de trabalho com muito sucesso também, uma e outra. Agora, se me diz assim, a condição de ser mãe não é uma entropia no processo? Claro que é uma entropia. Não vale a pena escamotear, porque há coisas que, por muito que nós partilhemos tarefas cá em casa, há coisas que são nossas. E há coisas que são nossas e das quais nós não queremos abdicar. Eu nunca quis abdicar de ser mãe e da condição das minhas filhas terem saído de mim. Claro que elas foram feitas por nós dois, mas depois saíram de mim. E agora, há um limite. A certa altura há um limite. E, portanto, se a certa altura, se uma está doente, se é preciso ir ao médico, se eu tenho uma responsabilidade profissional, eu não sou mãe sozinha. Eu sou mãe com alguém com quem partilhei os meus filhos. E, portanto, também aí nessa matéria, nós temos que educar as nossas sociedades, os nossos meninos e as nossas meninas, no sentido de eles progredirem num esquema de equidade. Em determinada altura, no tempo, na IBM, e depois é levado da profissão para casa e de casa para a profissão. Na IBM, nós tivemos a hipótese de trabalhar com a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, a CIT, que dependia da SIG, da Comissão para a Igualdade de Género, que dependia do Ministério da Igualdade. O que é que nós fizemos? Desenvolvemos todo um conjunto de iniciativas que levou as mulheres a perceberem a mais-valia da tecnologia e a desenvolvermos programas que eram para elas ou para eles. Num desses programas, nós conseguimos desenvolver um processo de comunicação que passava pelo testemunho de homens que aceitavam partilhar com os outros, que lá em casa cozinhavam, mudavam fraldas, davam banho às crianças, Os primeiros que foram testemunho foram alvo de alguma chacota por parte dos colegas. Mas ainda bem que isso se ultrapassou, porque a determinada altura no tempo, nós conseguimos o testemunho de um colega que na hora de exercer a licença de parentalidade, foi ele que ficou em casa com a criança, porque a mulher era farmacêutica, diretora técnica, e ficou ela na farmácia, e ele, quando voltou ao trabalho, depois dos 5 meses de licença, foi promovido, porque objetivamente ele desenvolveu competências enquanto esteve em casa a tomar conta das crianças. E é isto que nós precisamos de perceber. A maternidade é um excelente dinamizador de competências que, levadas ao expoente máximo na profissão, nos levam a superar-nos e a afirmarmos-nos como profissionais de mão cheia, com características e conhecimento e as tais competências super desenvolvidas. Portanto, homens, não percam esta oportunidade. Vamos lá agarrá-la, que é para conseguirem tentar equiparar-nos na hora de voltarem ao mercado de trabalho. E é muito importante realmente que as próprias organizações tenham essa sensibilidade. A Conceição usou uma frase muito interessante, que é esta de que houve homens que aceitaram partilhar, porque efetivamente às vezes não é fácil. É por isso que este papel da modelação, nós precisamos tanto de modelos, de pessoas que nos mostrem que é assim e que pode ser assim e que os outros fazem, portanto não é mal que eu faça também. Estes modelos, sejam eles modelos, por exemplo, do desempenho feminino ou do desempenho masculino, são importantes para que as mudanças sociais aconteçam. Claro que são, claro que são. O homem é um animal de hábitos, não é? E nós, quer queiramos, quer não queiramos, deixamos-nos influenciar pelo nosso ecossistema, por tudo o que vive à nossa volta, e, portanto, deixamos-nos influenciar pelo bom ou pelo mau. O influenciar pelo mal, se nós tivermos muito claro, uma vez mais, que sabemos o que é que não queremos para nós, mais facilmente percebemos que
ok, ainda bem que vemos, ainda bem que percebemos o que é que não queremos e, portanto, aquele não é o meu role model, aquele não é o modelo que eu quero seguir. Agora, cada vez mais há pessoas que nos inspiram e que nós dizemos, quando eu for crescida, eu gostaria de fazer isto. Ou eu não gostaria de fazer isto, mas quando eu digo quando eu for crescida, eu gostaria de fazer isto, automaticamente eu estou a entrar num processo de aprendizagem e de mimetismo que vai ter impacto em mim e na forma como eu me posiciono face aos outros. Vai ter impacto em mim ao nível de, eu se não sei, estudo. E nós temos que estudar até ao final da vida e desenvolver e aprender. E aí temos também, felizmente, as redes sociais, com tudo o que elas têm de menos bom e de muito bom, para podermos não arranjar razões para não evoluirmos. Eu costumo dizer e relembrar muitas vezes uma grande amiga minha, que já não está nesta dimensão, mas depois outra amiga minha que está nesta dimensão, que diz: quem quer fazer faz, quem não quer arranja desculpas. Portanto, eu acho que nesta questão dos role models e dos modelos que nós queremos seguir, às vezes dá trabalho, a sorte dá trabalho. Claro que eu tenho sorte, eu tenho imensa sorte, eu sou uma mulher cheia de sorte. Mas eu ainda hoje, 10 anos passados, sobre a minha reforma, eu trabalho com desunho. E trabalho porque eu quero ter sorte. E, portanto, quero deixar um legado para a história. Para as minhas filhas, para os meus netos, para aqueles com quem tenho o privilégio de interagir. Agora, para isso, eu tenho que inspirar-me no melhor que os outros me possam oferecer, desenvolver o melhor que eu posso integrar e aprender o que não quero, sim. Conceição, com esse percurso profissional que tem e com essa convicção de que vale a pena fazermos, eu tenho a certeza que foi e continua a ser e continuará a ser uma referência para muitas mulheres, para muitas pessoas e especialmente para muitas mulheres. Sente essa responsabilidade? Sinto essa responsabilidade. Sinto muita responsabilidade. E tendo a levar a exercício uma competência que eu acho que é uma característica que eu acho que é vital para homens e para mulheres, que é o sentido da humildade. Eu se encerro, se tive a capacidade e me foram dadas as condições para poder desenvolver, eu tenho uma responsabilidade enorme de partilhar o que sei e a minha experiência de vida, muito na ótica do saber camoniano, que é o saber da experiência feito com outras mulheres. Com outras mulheres e com outros homens também. Mas eu acho que a nossa sociedade, uma vez mais, ainda por questões culturais, tende a marfanhar as mulheres. Quando é para amarfanhar, amarfanhe-se. E quando é para apagar, apague-se. E aí as mulheres, por razões as tais culturais, e também algumas que são intrínsecas em nós, não é? As questões hemisféricas, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, o da racionalidade e o da emotividade, se não bem combinadas, podem dar alguma tendência para que elas se apaguem. E, portanto, aí a minha responsabilidade / compromisso com elas e com algumas das organizações que são desenhadas para as apoiarem a elas é: se o meu exemplo, se o meu testemunho, se a minha experiência de vida pode contribuir para que elas não se apaguem, não se vão apagar seguramente. E, portanto, programas de mentoring, formal, informal, aconselhamentos, desenvolvimento de algumas características, formação, uma vez mais, formação formal também e informal. Eu não posso, enquanto ser vivo dotado de inteligência e de vontade, eu não posso deixar isso para mim. Eu não posso guardar isso num cofre, porque quando está num cofre corremos o risco de perder o segredo, e se perder o segredo não serve a ninguém nem a mim. E, portanto, há segredos que não fazem sentido guardados, só fazem sentido
se potenciados e enriquecidos para poderem ser vivenciados por muitas pessoas. Sim, é um compromisso, é uma responsabilidade e é qualquer coisa em que compromisso e responsabilidade têm que formar uma cadeia que não pode ter um elo de interrupção. É por isso também que a criação de redes hoje em dia é tão importante e faz tanta diferença. Redes de empreendedores, redes de mulheres, redes associativas, redes de empresários. Precisamos mesmo cada vez mais de nos tornar juntos e mais fortes. É verdade, é verdade, é verdade. Não, é verdade, completamente. Nas redes há um cuidado que nós temos que ter, do meu ponto de vista. Aqui há tempos alguém me perguntava, és feminista? Eu dizia, feminista? Depois a pessoa começa a pensar, e até é, não é? Portanto, ser feminista é defender os interesses das mulheres ou dos seres humanos que nasceram mulheres, sim, eu sou. Agora, é importante nós não perdermos o foco e percebermos que ao querermos defender com toda a força de que somos capazes estes tipos de interesses que têm que defender a condição de mulher, nós precisamos de homens. Como em tudo na vida, vamos cá ao princípio da condição humana. É da combinação entre homem e mulher que nasce a melhor espécie. E, portanto, cada vez mais nós precisamos de homens nas tais redes que criamos para desenvolver as mulheres. Agora, precisamos de homens que nós saibamos educar ou que já venham educados. Eu não me canso, até com os meus netos, homens, de lhes explicar que sim, os homens choram, sim, os homens cozinham, sim, os homens mudam fraldas, sim, os homens fazem as tarefas da casa, sim, os homens vão ao supermercado e sim, os homens podem e devem utilizar a sua inteligência emocional. Os melhores gestores, os melhores executivos, são os que assumem a sua costela feminina. As melhores executivas, as melhores profissionais, as melhores gestoras, são as que assumem que podem e devem desenvolver a sua racionalidade sem terem que ser executivos. As mulheres têm que ser o mais femininas possível. E eles, se forem um bocadinho, também não lhes faz mal nenhum. De facto, este assumir de responsabilidades também é feito em ambientes e em redes que são delas e que são deles. Quando as redes são só de mulheres, tendem a exacerbar o que só elas podem assumir e desenvolver. Portanto, é muito bom que nós tenhamos lá homens para os ouvirmos e para com ele, até os ouvirmos até com sentido crítico. Dizer, mulheres, vamos lá embora, aprendam lá a não chorar tanto. E para nós próprias mulheres percebermos que há formas de estar na vida que temos que aprender a moderar, a desenvolver e a não querer. E, portanto, eu em determinada altura na IBM foi-me dada a responsabilidade de criar um Women Leadership Council. O que era o Women Leadership Council? Era um núcleo de mulheres líderes em cada divisão, que eram um bocadinho as embaixadoras junto do grande núcleo de mulheres na empresa e que tinham a responsabilidade de desenvolver em nós, mulheres, competências que nos levassem a desenvolver atração, desenvolvimento e retenção para podermos chegar a lugares de liderança. Eu lembro quando o meu administrador me pediu para ser a líder dessa iniciativa, eu comecei por lhe dizer, não posso, tenho meu marido doente, Fernando tinha acabado de ser operado ao coração, tenho meu marido doente, já tenho imenso que fazer, já descanso pouco, e ele a certa altura diz, não quer, quando ele me diz, não quer, claro que eu quis, não é? E portanto, mas ao assumir isso, eu disse-lhe, olha, tudo bem, eu vou levar isso avante com o seu patrocínio, e desde que o senhor faça parte deste grupo. E ele aceitou,
e fez, e dinamizou toda a equipa dirigente, e na primeira reunião em que esteve do Women Leadership Council, ele chegou e disse, bem, meninas, estamos aqui todas, claro que foi risota, não é? Mas o facto de ele dizer estamos aqui todas e assumir desde o primeiro minuto a responsabilidade do matiz que as redes têm que integrar, foi uma conquista e um primeiro quick win para que as coisas chegassem a bom porto. Agora, chegaram a bom porto ao ponto do equilíbrio? Ainda não, ainda não. Isto vai demorar um bocadinho mais. Mas redes sem limite, a tirarmos o melhor delas, o melhor de nós próprios nelas e aprendermos que há o to-do, há o don't e nós temos é que saber como é que nos desenvolvemos uns com os outros em rede. Mas preferencialmente que sejam redes matizadas, não é? Ou seja, nós não queremos redes só de uma cor, nem só de um material. Queremos redes que sejam matizadas e que permitam a diversidade. E isso será sempre muito relevante para aquilo que procuramos. Completamente, e matizadas também ao mais alto nível. Uma rede em que haja homens e mulheres que querem crescer uns com os outros, tem que haver homens e mulheres no topo e tem que haver homens e mulheres na base. Portanto, é de matiz e é de complementaridades que os bons processos, que reza a história dos bons processos. Portanto, sim, redes matizadas, obviamente, claro que sim. Conceição, o associativismo é também uma das suas paixões, dedicou muitas horas da sua vida, muita dedicação mesmo ao associativismo. Qual é a importância que o associativismo tem para as mudanças que nós procuramos e para uma sociedade mais equitativa? Olha, o associativismo tem a grande vantagem de ser muito heterogéneo em termos das pessoas que o integram. De uma forma geral, o associativismo acontece de uma forma benemérita, de uma forma filantrópica, de uma forma altruísta, levar a exercício o cumprimento de propósitos que não têm que passar pelo vil metal. E, portanto, sobretudo é feito não por uma questão de necessidade, mas por uma questão de voluntarismo, de voluntariado. Eu faço associativismo porque quero. Eu faço associativismo, ninguém me paga para eu fazer. Eu faço associativismo porque sou exigente comigo própria, porque quero progredir e, ao ser exigente comigo própria e ser até um bocadinho egoísta, eu quero que os outros que estão à minha volta tenham acesso às mesmas circunstâncias que eu tenho. E, portanto, o associativismo leva-nos, eu costumo dizer que o associativismo leva-nos a fazer, ou leva-me a fazer o que quer, quando quer, como quer, porque quer e com quem quero, com salário zero. E esta questão do salário zero é tudo menos despiciente. Se eu faço porque quero, eu tenho que fazer bem feito. Os outros não têm nada que levar comigo com estas minhas vontades exacerbadas, se eu não fizer bem feito. E, portanto, o associativismo ajuda-nos imenso a desenvolver e, sobretudo, ajuda-nos a tirarmos o melhor de cada um de nós, levando a exercício a nossa responsabilidade também de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós comprometemos com as Nações Unidas, enquanto país, a cumprirmos a Agenda 2030 das Nações Unidas. Isso passa por erradicar a pobreza, por tratar dos temas de género, por trabalhar pela educação, pelo ambiente, enfim, por desenvolver parcerias, e isso faz mais facilmente em esquema associativo. Portanto, é qualquer coisa de que nós não podemos abdicar e que eu diria que todos os cidadãos e cidadãs têm obrigações de desenvolver nos seus tempos que não são assalariados. Conceição, fala-nos um pouco do Grace e da relevância que tem para a questão da responsabilidade social nas práticas empresariais. Oh, excelente. Até porque o Grace faz parte
do meu processo de mudança de vida. Eu acho que nós temos, ao longo da vida, nós temos que temos que nos preparar para as transições que vamos tendo, e assumi-las com toda a capacidade, com todo o entusiasmo, até para podermos crescer. O Grace começou no meu tempo de IBM. O Grace começou com a necessidade de levar a exercício um associativismo consequente. E levar a exercício um associativismo consequente com qualquer coisa que na empresa tinha que ser estratégica também, que eram os programas de filantropia e programas esses de filantropia que tinham que fazer sentido em termos do negócio. A responsabilidade social é um tema corporativo, é um tema de negócio, é um tema de estratégia, é um tema que tem peso nos lucros e na capacidade de concretização das organizações. E, portanto, os programas de responsabilidade social na empresa não podiam ser dar dinheiro e não perceber em que é que ele tinha sido gasto. Era entregar dinheiro e garantir que essa entrega era um investimento, e era um investimento com retorno, desde logo no goodwill da empresa, mas também na satisfação que os colaboradores têm que ter nas suas comunidades, pelo facto de fazerem parte de uma empresa que até transforma o seu tempo de voluntariado em equipamentos ou em montante, que são dados em nome do colaborador à organização em que ele faz voluntariado. Foi isto que nós conseguimos na IBM, foi transformar o Give Money Away, e portanto não nos preocuparmos de onde é que ele ia parar, para o converter em dar em meu nome a uma comunidade onde eu tenho que fazer a diferença. E, portanto, eu, ao fazer a diferença, estou a contribuir para o crescimento dessa comunidade. Foi um programa muito gratificante. Nós conseguimos, inclusivamente, que a empresa em Portugal desse um dia por ano por empregado para fazer trabalho na comunidade. Isso depois foi levado para fora. Criou-se um grande programa ao nível da IBM Corporation, de voluntariado. Foi assim que eu estive no Vietnã, a partilhar conhecimento e competências. E a conclusão é que se chega. É que neste tipo de iniciativas se aprende imenso. Aprende-se muito e aprende-se competências que depois se levam ao exercício na empresa e que nos levam a desenvolver-se na empresa ou no associativismo. Portanto, eu quando vim do Vietnã, vinha com competências muito mais desenvolvidas e, portanto, depois justificou-se que eu pedisse e a empresa aceitasse que eu passasse a uma situação de pré-reforma para poder fazer um bocadinho o advocacy da empresa nas comunidades, através do Grace. O Grace começou ainda, como eu dizia, na IBM, na altura com 6 empresas, depois foi crescendo, quando eu dediquei o meu tempo completo de gestão ao Grace e, sobretudo, com empresas, o Montepio, a Linklaters, a BP, a McDonald's, enfim, todo um conjunto de empresas a Portocel, todo um conjunto de empresas portuguesas e estrangeiras, nós conseguimos começar a explicar ao topo que era muito importante investir-se em programas de responsabilidade social. A certa altura eu assumi a presidência do Grace, depois passei à Assembleia Geral, neste momento sou presidente do Conselho Consultivo, e o Grace está com 180 e tal empresas. 180 e tal empresas que não olham meios na hora de serem ambiciosas e exigentes no cumprimento dos objetivos, que investem seriamente nestas áreas e nos seus colaboradores e que acordam e adormecem todos os dias no grande objetivo de contribuírem para uma sociedade que faça mais sentido e que se preocupe em preservar o bem-estar das pessoas numa economia sustentável e com um planeta saudavelmente
trabalhado no sentido de garantir que as gerações de hoje não estragam tudo aquilo que temos que deixar para as do futuro. É isto que faz o Grace, e não é coisa pouca. E não é coisa pouca. E daí, cada vez mais, nós termos um maior número de empresas que quer estar no Grace, que quer com ele aprender, também no sentido de tornarem as suas organizações mais salutares, mais consequentes, mais lucrativas, mais replicáveis no mercado da economia. Também a sua experiência internacional em termos profissionais e as suas missões de cooperação ter-lhe-ão dado uma visão internacional sobre as questões da equidade de género ou da igualdade de género. Como é que foi a sua experiência nesta área, tendo esta visão internacional? É muito interessante. Quando eu fiz aquela expatriação no Vietnã, já nós fomos um grupo muito reduzido, nós éramos a equipa 7, portanto, aquilo é um programa muito sério que foi trabalhado com a Harvard Business School, precisamente no sentido de provar nas escolas de executivos que o voluntariado de conhecimento e de competências pode ter uma relação de causa e efeito extraordinária no sucesso dos negócios. E nós portanto, fomos fazer o trabalho que já tinha sido encetado por 6 equipas antes de nós. Portanto, éramos 7 pessoas na equipa 7, Vietnã 7. E nós fomos uma portuguesa, um chinês, um indiano, 2 americanas, uma alemã e uma inglesa. Fomos fazer gestão em empresas em desenvolvimento no sul do Vietnã, e uma das coisas que nós chegámos à conclusão é que também no Vietnã havia alguma tendência para que os negócios fossem coisas de homens. E, portanto, uma das responsabilidades que nós levámos foi nos processos de desenvolvimento de planos de gestão, planos de qualidade, planos de certificação, planos de marketing, planos de comunicação, garantir que os temas de género eram tratados de forma equitativa. Depois disso, isto mais ao nível profissional. Hoje em dia eu faço missões de cooperação muito também em Cabo Verde e em Moçambique. Nestes temas destas cooperações, as coisas ainda são muito vistas como uma coisa de mulheres. O voluntariado ainda é muito visto como uma coisa de mulheres. E, portanto, aqui nós temos que conseguir um matiz contrário. Enquanto que no dia a dia na empresa nós temos que tentar esbater o gap que há de sobreposição de homens sobre a capacidade das mulheres, no voluntariado acontece o contrário. No voluntariado há uma tendência enorme para achar que isto é uma coisa de mulheres e não é uma coisa de homens. Portanto, nós aí, sobretudo em Cabo Verde, e também porque é um voluntariado que tem muito a ver com as questões da saúde, nós temos cada vez mais que explicar a eles que isto sim é uma coisa de homens e é uma coisa que é muito mais levada a exercício e tem muito mais consequências se for tratado por homens e por mulheres. E, portanto, o voluntariado, o associativismo são o outro lado da moeda, que em tudo pode e deve contribuir para a equidade de género. Portanto, isto é um nunca parar de oportunidades que o ser humano tem pela frente, seja no contexto pessoal, seja no contexto familiar, seja no contexto profissional. Portanto, cá em casa, começando pelo pessoal, sim, há a responsabilidade de partilha de tarefas e de obrigações e de gostos também. Na profissão, há todo o interesse no matiz, até para se conseguir ter resultados muito mais consequentes. No associativismo, a mesmíssima coisa. Quanto mais nós conseguirmos equilibrar o género masculino e feminino, mais nós conseguimos levar a exercício o grande propósito do associativismo e do voluntariado, que é chegarmos
a todo o perfil humano e a todo o contexto de pessoas que, de facto, podem beneficiar do voluntariado consequente e que, para ser consequente, tem que ser levado a exercício por homens e por mulheres. Portanto, isto Muito obrigada. Muito obrigada, Conceição. Vamos chegar agora à segunda parte da nossa entrevista, aqui o segundo momento ao qual nós chamamos carinhosamente Nice Q&A, um conjunto de respostas, uma grelha fixa de perguntas rápidas e respostas igualmente e tendencialmente mais rápidas. Conceição, qual é o livro da sua vida? Vera, eu não tenho assim propriamente nunca qualquer coisa que seja única na minha vida. E, portanto, o livro da minha vida, a minha resposta imediata era assim, O Equador, Miguel Sousa Tavares. Mas depois eu li Pássaros Feridos, que é um livro que eu recomendo que toda a gente leia, porque é de uma profundidade e é daqueles que nós não conseguimos acabar de ler até chegar ao fim. Mas depois eu penso que, em miúda, eu li O Meu Pé de Laranja Lima, que teve uma marca, de José Mauro Vasconcelos, que teve uma marca enorme em mim. Ou li há pouco tempo, há menos tempo, A Amiga Genial, de Helena Ferrante, que também tem. Portanto, eu diria que há vários livros da minha vida, mas sim, se eu tivesse que situar, um destes 4 seria. Sim, sim, sim. E qual é a frase da sua vida? A melhor frase da minha vida, posso dizer em inglês? Sim, claro. The more you ask, the more you get. Tem um bocadinho a ver com a ambição. Querer é poder. Mas nós não podemos ficar pela mediania. The more you ask, the more you get. Se nós formos grandes na hora de querer, nós conseguimos ser grandes na hora de trabalhar e conseguimos ser grandes na hora de ter o retorno da nossa vontade combinada com a nossa capacidade de trabalho. Sem dúvida, the more you ask, the more you get. Quem é a mulher da sua vida? Mais uma vez, mulheres da minha vida, eu não há assim ninguém que eu diga that's it. É aquela pessoa que eu gostava de ser. Modéstia à parte, eu gosto de ser quem sou, não é? Mas sim, a minha avó Júlia e aquela sua capacidade de gestão de uma casa com 16 filhos, com uma gestão fabulosa. Mas eu depois tenho, por exemplo, na minha neta Rita, umas competências de liderança aos 10 anos fabulosas. Eu penso assim muitas vezes, se eu tivesse competências daquelas aos 10 anos, o que é que eu não era hoje? Olha, tenho uma pessoa que já não está nesta dimensão, uma lição enorme de vida. Ou 2 pessoas que já não estão nesta dimensão, uma lição enorme de vida. Uma delas, a Maria José Nogueira Pinto. Pronto. Por tudo o que ela encerrava e pela grande capacidade de se afirmar no mundo de homens, eu acho que ela foi fabulosa. A Madre Teresa de Calcutá. Pela forma como ela se deu aos outros sem limites. Eu costumo dizer que se não fosse casada, não tivesse filhos, não tivesse netos, não tivesse este contexto, eu era missionária. E acho que eu, ao dizer isto, instintivamente eu penso nela. Já lhe dei. Eu tenho alguma admiração, tenho bastante admiração pela Margaret Thatcher. Sim. Pela forma como ela conseguiu dar a volta a governos, a pessoas, a sistemas políticos, económicos, muito tradicionais. Pois tenho admiração pela Lady Di. Claro que tenho. Eu acho que, tendencialmente, ela foi capaz de romper, coitadinha, depois à custa da vida dela, não é? Mas de romper com um conjunto de tabus. Portanto, olha, não sei, isto é um puzzle. Com corte e costura, não é? Mas, portanto, há várias pessoas que eu acho que ao longo da minha vida me têm inspirado, influenciado, no sentido de fazerem de mim o que eu sou e, sobretudo, me fazerem levar a partilhar com os outros aquilo que eu não posso guardar só para mim. Qual é, Conceição, a sua característica mais empreendedora? Eu sou muito persistente. Sou muito persistente. Eu, sabendo muito bem o que não quero, eu sou de uma determinação sem limites. Se eu estou convencida
que aquela oportunidade tem que ser minha, sem falhar os princípios do respeito pelo outro, ai, é minha. Ai, não é dele, nem de outra, é minha. E, portanto, agora, dentro dessa determinação, eu tenho que ter a noção das circunstâncias, mas a determinação, a persistência, a ambição, eu sou ambiciosa, sim, talvez por aí. Uma combinação dessas coisas, sim, sim, sim. O projeto que mais a inspira? O projeto, olha, há um projeto muito engraçado, vários projetos me inspiram, como tudo na vida, não é? Como eu comecei a dizer, não há assim uma só coisa que termine os meus dias. Há um projeto que passa muito pelo voluntariado, que é um projeto que é desenvolvido em Moçambique com raparigas, jovens moçambicanas, e nós sabemos que as jovens moçambicanas enfermam de tudo aquilo que elas não enfermam nada. A comunidade é que enferma de tudo aquilo que nós não queremos para nós. Que são mães muito cedo, é-lhes vedado o princípio da educação, têm que cumprir os desígnios dos homens, têm que. O que é que este movimento, que é o Girl Move, que é um bocadinho tratado aqui no âmbito da diáspora, o Girl Move o que é que faz? Pega em jovens ao nível universitário e explica-lhes que elas têm que ser empreendedoras e têm que ser parte importante da mudança de Moçambique. E elas têm uma paixão enorme e um amor incomensurável pelo seu país. Portanto, pega nelas, desenvolve estas competências, leva-as de vários pontos do país e elas estão cerca de um ano, em Nampula, e ao fim deste ano trazê-las para Portugal para estagiarem em empresas portuguesas e depois voltarem a estagiarem por um lado, estarem integradas com famílias em Portugal por outro, e depois voltarem ao país e serem change makers, serem transformadoras do país onde estão. Isto é um movimento lindo, isto é um projeto lindo, para o qual eu contribuo, aqui em Portugal, obviamente, com mentoring, com acolhimento de jovens moçambicanas. É lindo, é um dos, há vários. Há vários. A ser mais Imaginei que não fosse só um. Conceição, qual é o seu sonho para um futuro próximo? O meu sonho para um futuro próximo é um sonho de equidade. Eu sei que isto pode parecer vazio, mas é um sonho, é um futuro em que os meus netos não tenham que passar por algumas das dificuldades que eu hoje em dia, pelos quais eu tive que passar para chegar aqui. Eu sonho que os meus netos tenham uma igualdade de oportunidades, e as minhas netas, obviamente, tenham igualdades de oportunidades, não sofram as dores de terem que se afirmar porque são isto ou porque são aquilo, e tenham um mundo em que não tenham que olhar para o lado por não gostarem de ver aquilo que acham injusto nos círculos onde se movem. Eu acho que nós passarmos pela rua e vermos um sem-abrigo, nós termos que dar apoio a um idoso que está isolado em casa, nós termos que fazer esforços sobre-humanos para podermos garantir que alguém tem um plano educativo de que nós todos possamos orgulhar-nos e as coisas não aconteçam de uma forma natural, é qualquer coisa que não faz sentido. Portanto, o meu sonho de futuro é acreditar que um dia vou fechar os olhos na convicção de que contribuí para minorar as discrepâncias sociais com que eu tive que viver e que eu não consegui colmatar com o trabalho que fiz em vida. Conceição, uma forma de encorajar as mulheres? Não desistam.
não desistir, não desistam, não baixem braços, desistir não é para nós, desistir é dos fracos e nós não somos fracas. Não desistam, não sejam vulneráveis, não hesitem na hora de achar que o pódio é nosso. O pódio pode e deve ser nosso. Não desistam das oportunidades, não fragilizem na hora de se sentirem mais cansadas. The more you ask, the more you get. É esse o grande testemunho que eu tenho que deixar para as mulheres, na hora de lhes provar que mulheres nós somos fortes, dos fracos não reza a história e nós queremos fazer parte da história. Não desistam, vamos cá para cima. E numa palavra, ser mulher empreendedora é? Ser forte. Ser forte, ser determinada e não hesitar. Na via da dúvida, façam. Na via da dúvida, não deixem de fazer. É melhor fazer menos bem feito do que de todo não fazer. O ótimo é inimigo do bom. Portanto, a frase é: sejam ótimas, ou sejam boas, não é? Sejam boas neste sentido da determinação. Não desistir. Nunca desistir. Que melhor forma de encerrarmos esta tão agradável hora de conversa em que tivemos a oportunidade de conhecer melhor a Conceição. Estamos verdadeiramente deslumbrados e deslumbradas com o seu testemunho, com aquilo que partilhou connosco, com uma visão tão real e verdadeira daquilo que é ser mulher em pleno século XXI. Século XX, século XXI, na atualidade, querendo deixar uma mudança no mundo. Muito obrigada, Conceição. Muito obrigada, Vera. Muito obrigada, Luísa, no backstage. Às vezes, para que uns estejam no front, outros têm que estar no back, como em tudo na vida. Muito obrigada por esta oportunidade. Vamos a isto. Muito obrigada por tudo. Vamos a isto, é a frase que a Conceição nos deixa hoje. Hoje tivemos o privilégio de receber Conceição Zagalo. Deixou-nos muitas pistas sobre como podemos deixar a nossa marca no mundo. Com humildade, com ambição, com a certeza que tudo aquilo que fazemos faz a diferença e com a certeza que nós queremos construir uma sociedade matizada. Isso será benéfico para todos nós, homens e mulheres, homens ou mulheres, temos a ganhar com uma sociedade matizada, completa, diversa e que seja genuinamente verdadeira para todos nós. Muito obrigada mais uma vez. Lembrem-se, como nos ensinou a Conceição Zagalo, the more you ask, the more you get. Até ao próximo episódio da Nice Mulheres Empreendedoras. Obrigada.